Se você for achando, fique de pé por alguns instantes. Aleluia. Não em reverência à pastora, mas à palavra de Deus. Aleluia. Lucas 2, o versículo 39 diz assim. Se você não trouxe a sua Bíblia, leia com alguém. Se você não encontrou, peça ajuda em um irmão do seu lado. Vamos todos juntos ler a palavra de Deus. Diz assim: depois de terem cumprido todas as ordenanças, conforme a lei do Senhor, voltaram para a cidade de Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele fez 12 anos, eles subiram a Jerusalém para a festa, conforme o costume. Terminada a festa, ao regressarem, o menino Jesus permaneceu em Jerusalém, sem que os pais o soubessem. Curve a sua cabeça nessa. Senhor nosso Deus e soberano Pai. Aleluia. É hora, ó Deus, de nós ouvirmos a Tua palavra. É hora, ó Deus, de nós entendermos a Tua palavra. E para entender, ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas nessa noite, Aleluia. nós temos que abrir os nossos corações. Deus, nós cremos que esta palavra vai ser direcionada aos seus filhos. Este é o maná, ó Deus, preparado para cada um de nós nessa noite. Que nós possamos ouvir, praticar a Tua palavra, Deus. Todo espírito roubador da Tua palavra eu repreendo das nossas vidas nesta hora, de sobre esta igreja, de sobre este altar, de sobre a igreja, Pai, aqueles que estão nas cadeiras, no nome de Jesus Cristo. E que somente o Teu Espírito Santo venha a falar aos nossos corações. Amém. Toda tristeza já foi mandada embora, Pai, através dos louvores. Todo cansaço, Pai, já foi transformado em vigor, Deus. Amém, Jesus. E agora, Deus amado, o Teu Espírito Santo é que vai falar aos nossos corações. Toma a minha vida. Usa-me, ó Deus, como um canal de bênção na vida dos seus filhos, na minha vida nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Se assente no Senhor. A Bíblia está dizendo aqui no versículo 39, depois de terem cumprido todas as ordenanças, conforme a lei do Senhor, voltaram para a cidade de Nazaré, na Galileia. O menino Jesus crescia e se fortalecia, enchendo de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Amém. Todos os anos os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Primeiramente nós temos que entender por que eles celebravam a festa da Páscoa. A Páscoa era celebrada para que eles pudessem celebrar a vitória de Deus na passagem, na transportação do Egito para uma terra que mana leite e mel. Era o livramento que eles estavam celebrando, que Deus tinha dado àquele povo que estava sendo escravizado. E essa festa, meu querido, tem que estar nas nossas vidas todo dia. Nós temos que celebrar a Deus, porque o Senhor é que nos resgatou das trevas. É o Senhor que nos tirou de um lamaçal de pecado e nos mostrou uma verdadeira luz. Por isso que o crente tem que ser alegre. Por isso que o crente tem que ser festeiro. Por isso que o crente tem que andar sempre com um sorriso nos lábios. Porque o crente que é crente todo dia glorifica Deus por onde você está, meu querido. E eles subiram para celebrar a festa da Páscoa. Jesus crescia em graça, em sabedoria, em conhecimento. Jesus estava ali juntamente com os seus pais, José e Maria.
E começaram ali a festejar, a celebrar. E na volta, quando os pais de Jesus pegaram aquelas pessoas para voltar para a sua cidade, quando eles chegam na sua cidade, eles começam a procurar a Jesus. Mas Jesus não estava lá. Creio eu que quando a mãe perde o seu filho, meu querido, eu já presenciei vários fatos de crianças em shoppings. A mãe ficar dispersa, o filho sumir, é um desespero, é uma angústia, meu querido. É algo inexplicado, parece que acabou o mundo. A mãe não consegue ver mais nada. A mãe não consegue entender a explicação daquelas pessoas que estão ali fazendo a segurança do shopping. As mães não conseguem ver um motivo a qual levaria ela a encontrar o seu filho, até mesmo perceber aonde ela deixou o seu filho. Eu imagino que Maria e Jesus também e José começaram ali a pensar: onde nós deixamos Jesus? Caminharam, voltaram para a sua cidade, mas esqueceram de Jesus. Esqueceram do Filho, esqueceram do Mestre, esqueceram do Profeta, esqueceram do Salvador. E eu creio que o desespero começou a tomar conta daquela família, porque Jesus tinha irmãos. Jesus era filho do Espírito Santo de Deus, mas Maria e José tiveram outros filhos. Tem muita gente que, se você falar isso, pastor, isso é uma aberração. Pastora, Jesus não teve irmãos. Leia a Bíblia, que você vai ver que a Bíblia cita os irmãos de Jesus. Glória a Deus. E aqueles pais começaram a ficar preocupados com o que havia acontecido com Jesus. Versículo 44. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia inteiro e então começaram a procurá-los entre os parentes e conhecidos. Maria, talvez Jesus está na casa do nosso irmão João. Maria, talvez Jesus está na casa dos avós. Talvez Jesus está na casa de um primo, de uma prima, de um vizinho. E aquela multidão que tinha ido com Maria e José, juntamente com Jesus, para celebrar a Páscoa, começaram a se movimentar à procura do Mestre. Depois de ter caminhado, eles sentiram a falta de Jesus. Eu quero chamar a atenção da igreja. Aonde foi que você deixou Jesus? Aonde foi? Aonde foi que você esqueceu Jesus? Aonde foi que você deixou Jesus e decidiu tomar o seu caminho? Ou eu posso perguntar para a igreja e para mim mesmo: aonde está Jesus na minha vida? Na manhã do Santo Jejum, nesta manhã de domingo que nós fizemos, Deus falou o coração de muitos. Amém, Deus. E eu dizia que se Jesus não estiver dentro do seu coração, meu querido, você não tem nada. Se Jesus não for a principal, ou o principal na sua vida, eu quero dizer para você que você não é nada. Porque Ele continua sendo Deus. Aleluia. Quando nós abandonamos Ele. Mas quando nós deixamos Jesus no meio do caminho, abandonamos ou esquecemos Jesus, nós não somos nada, meu querido. E muitos têm caminhado e não têm percebido que
ficado para trás. Muitos têm caminhado, muitos têm levantado e caminhado por caminhos errantes e não têm sentido a falta de Jesus. E depois quer achar, né, a resposta para o seu próprio erro. Depois o culpado é Jesus. Misericórdia. Como eu ouvi esta semana, eu não quero nem saber de Jesus mais, porque não está resolvendo os meus problemas. Misericórdia. Se o problema é seu, meu querido, resolva você. Se é para Deus resolver, deixa Ele resolver. Aleluia! E as pessoas que têm deixado Jesus de lado são as pessoas que mais questionam dentro da igreja. São as pessoas que não sentem o calor de Jesus, o calor do Espírito Santo. A Bíblia fala de dois homens que estavam andando no caminho de Emaús. O próprio Deus estava ao lado deles. A única coisa que eles sentiam é algo queimar dentro do coração deles. Mas os olhos estavam tapados. A fé estava abatida. O olhar já não estava mais no Mestre, porque eles acreditavam que Jesus havia morrido. Mas deixaram de acreditar que o Mestre prometeu que iria ressuscitar. Quando nós temos Jesus, meu querido, quando Jesus está ao nosso lado, o nosso coração queima. Meu Deus, aleluia, Jesus. A nossa alma se alegra, meu querido. A nossa boca exalta o nome do Senhor. Os nossos lábios glorificam, porque só Ele é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Se não está acontecendo isso, meu querido, alguma coisa está errada. Meu Deus, aleluia, Jesus. Alguma coisa você deixou passar na sua vida. O desespero toma conta daqueles pais. E a procura começa. Os pais sabiam e nós sabemos que Jesus é precioso demais, meu querido. Amém. Glória a Deus. Eles começam a procurar Jesus. É hora de nós procurarmos Jesus também, meu querido. Amém. É hora de nós olharmos atrás ao nosso lado e saber que Deus nos chamou, Aleluia. que o Senhor nos escolheu, meu querido, Glória a Deus. que o Senhor separou você para fazer a diferença aqui neste mundo. Glória a Deus. Deus. Aonde você deixou Jesus? Muitos crentes, não é aqui não, tá? É lá na igreja do diabo. Tem deixado Jesus na porta de um hotel. Fica aí, Jesus, porque eu vou ali pecar. Fica aí, Jesus, porque eu vou ali. Fica aí, Jesus, porque aonde eu vou nesse prostíbulo, o Senhor não habita. Muitos têm deixado Jesus na porta de um bar e trocado o vinho novo que Jesus oferece por uma bebida que embriaga. E ainda acham ali, né? Olha, pastor, a Bíblia diz que nós só não podemos nos embriagar. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos nos encher do Espírito Deus. Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É o cálice da nova e eterna aliança. Glória a Deus. Nós temos que beber da água que jorra do trono de Deus. Nós temos que beber das águas cristalinas que Deus tem ordenado à tua igreja. E é uma água, meu querido, que quando você bebe, você nunca mais terá sede, de acordo com a palavra de Deus. É uma água que sacia a tua sede. Você não precisa se embriagar para ficar
Aí as pessoas vão ver que verdadeiramente há algo diferente na sua vida. Glória a Deus. Aonde foi que você deixou Jesus? Pastor, eu vou deixar Jesus aqui porque eu vou tomar uma decisão. E essa decisão eu não quero que Jesus tome por mim. Misericórdia. Eu vou tomar, pastor. Porque eu decidi. Meu querido, se você é nova criatura, você não decide nada. Meu Deus. Quem decide é o Senhor Jesus por você. Se você é nova criatura, se você nasceu do Espírito, é Deus que toma decisões por você. Ainda, meu querido, que a decisão que Jesus tem tomado por você doa. Ainda que você tenha que abrir mão de muita coisa, como nós ouvimos no testemunho da nossa irmã Delma. Eu deixei de comprar algo que fazia bem a mim. Eu deixei de comprar vestes. Eu abri mão de viagem, porque Deus estava no controle da vida deste casal. Glória a Deus. Porque Deus tem o melhor, meu querido. E Deus não vai tomar decisão para você que vai te prejudicar. É verdade. Toda decisão nós lemos na palavra de Deus, que Deus tomava para profetas, para reis, para homens que tinham o coração voltado para Deus. Meu Deus. Era uma decisão sábia. Era uma estratégia sábia. Meu Deus. É por isso que eles iam aos pés de Deus. É por isso que eles clamavam. Por isso que eles oravam dia e noite, buscando de Deus uma estratégia. Porque eles sabiam que se eles fossem na força deles, eles perderiam a batalha. Mas se eles fossem na força do Senhor, Deus. nada venceria o homem de Deus. Amém.